Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós temos duas pessoas muito especiais, a Jaque vocês já conhecem, né? A Jaque Menezes. E hoje a filha dela, essa princesa linda, veio também participar do nosso Momento Entre Amigas, do nosso quadro do Momento Blessed. Então, nós vamos começar com o nosso tema maravilhoso, que são mulheres que nos inspiram. E sempre a gente tem alguém que a gente se inspire na Bíblia. Sim. E que a gente se identifica também, né, gente? Porque é algo assim que parece assim que a história daquela pessoa é a mesma história que a gente já viveu ou vive. Né? Então é algo assim tremendo, né, Jaque? O que você me diz a respeito dessas mulheres? Então, nós temos muitas mulheres maravilhosas na Bíblia, né, que são exemplos pra gente. Eu mesma tenho admiração por várias, como até no nosso encontro passado eu citei Sim. algumas, né, mulheres com seus ministérios. E também tem uma que eu me identifico muito, que é a Ruth. Daqui a pouco eu falo dela. Depois a gente vai falar cada uma sobre a nossa personagem. Então, esta é a personagem da Jaque, que depois ela vai abordar um pouquinho mais sobre essa mulher espetacular que é Ruth. E você, Jamile, o que você diz aí de introdução aí pro pessoal que está nos ouvindo, que está nos vendo, sobre essas mulheres inspiradoras? As mulheres inspiradoras da Bíblia para mim também são várias, mas tem uma específica que aqui vou falar, só que vai ser surpresa, né? Eu me antecipei. Ela se antecipou. Então eu ia começar até pela Jamile, eu vou começar agora pela Jaque. Pois é, né? Porque ela já falou assim, então eu pensei que já era pra dizer assim, qual que era, né? Tem todo um preparativo, mas pra como gente, aqui não tem nada assim... Pra gente fazer um suspense. Vamos se dizer, aqui é tudo muito natural, né? Aqui é tudo muito entre elas. Entre elas, né? Entre nós. Entre nós, então assim, é uma coisa que a gente vai e fala, né? Movida pela emoção, pelo momento. Verdade, mas é muito bom, gente. Sabe por quê, Jaque? Sabe por quê, Jamile? Porque esse é o nosso jeito, esse é o nosso toque, essa simplicidade. Nós estamos entre amigas, então não tem aquela coisa, né, de ficar, não sei o quê. Não, aqui a gente fala, tá e pronto, né, como a Jaque foi assim empolgada. Eu também tô muito empolgada, gente, para falar sobre essas mulheres, né. Então, conta pra nós aí, Jaque, sobre essa personagem, né? Já que você já falou que é a Ruth, né? Que te inspira. Então fala um pouquinho sobre ela pra nós, para que as pessoas conheçam também quem é Ruth. Então, Ruth é uma personagem incrível, né? Da Bíblia, que ela é bem conhecida por sua lealdade, por sua fidelidade, né? À sua sogra. Né? A Ruth foi casada com o filho da Noemi e ela perdeu seu esposo, né? Seu marido chamava-se Malom. Então, por que eu gosto da Ruth, gente? Porque eu já fiquei viúva. Então, quando eu fiquei viúva, que eu me aprofundei cada dia mais na palavra de Deus, a história da Ruth, ela me... vamos dizer assim, ela foi muito inspiradora para mim. Ela foi bem forte na questão de que Deus honra aquele que busca e espera nele.
E assim, e o que é que me chamou a atenção na Ruth? A sua fidelidade, né? O seu amor, aquele cuidado pela sua sogra. Uma sogra, a gente sabe que muitas sogras elas são mal vistas, mas tem sogras que são boas ou até melhores do que a mãe. Você acha que se a Noemi não fosse uma boa sogra, a Ruth não voltaria para sua mãe? Com certeza voltaria, gente. Mas ela quis ficar, por quê? Porque a Noemi era uma sogra-mãe, né? E assim, ela deu oportunidade, volte, e também como tinha também... Tanto é que uma voltou, né? A outra voltou, mas ela disse, não, eu vou ficar com a senhora, eu quero seguir a senhora, o seu povo será meu povo, e o seu Deus será meu Deus. Isso é tremendo. E por que é que ela quis o Deus dela, né? Por que será? Por que será que ela quis o Deus da Noemi? Porque o Deus da Noemi é o Deus verdadeiro. É o Deus, nosso Senhor, Criador de todas as coisas. E já no país da Ruth, era um país pagão que tinha crença em vários deuses. E ela via o quanto o Deus da Noemi abençoou aquele povo. Sim. Né? Então, assim, é uma história que me inspira e que me deixou muitos exemplos, muitas reflexões para mim. E uma coisa que eu também admiro nela, a fidelidade que ela teve com a Noemi, o cuidado que ela estava assim, sempre do lado da Noemi, né? Como se fosse cuidava filha, dela, né? como se fosse uma mãe, né? A coragem dela, de quê? Dela ir para uma terra estranha, dela ter aquela cultura, né? Ela daquele largou povo, tudo, né? Ela largou tudo. Então, assim, a partir do momento que você casa, sua família é você e seu marido, né? Como dizia um pastor, outras pessoas são os agregados. Os agregados, né? São os agregados. Então, ela... Por isso que é parentela. Então, ela tomou a Noemi como uma mãe, né? Então, ela foi humilde, porque ela era trabalhadora, ela era disposta, ela fazia tudo que a Noemi falava. E a Noemi ensinou tudo ela direitinho, para que ela fosse o quê? Resgatada pelo Boaz, porque naquele tempo tinha a cultura de que quando uma mulher ficasse viúva, né? Aquela pessoa mais próxima seria o resgatador, né? Interessante isso, interessante, né? É muito linda a história dela, né? E ela se dispôs, né? Quando a viúva, elas andam com vestes de viúva. Daí a pouco, quando ela quer se dispor a casar, porque ela tem esse direito, a mulher viúva tem o direito de casar de novo, né? Então ela começou a vestir com roupas de que ela estava ali disposta para que seu resgatador, não era para qualquer um, que naquele tempo não é igual de hoje, não. Tinha o resgatador dela. Tinha o resgatador. Né? E assim, eu lembro que eu brincava com minhas amigas da igreja, ai meu Deus, eu quero tanto um Boaz. Deus me deu um Boaz, me deu um Davi, tá? Então assim, ele foi muito maravilhoso, né? Porque meu marido é uma bênção mesmo, como eu já falei. E assim, eu fico muito feliz, porque eu me identifico muito com a história da Ruth, com a vida da Ruth, com a perseverança dela, com a fé nesse Deus que realmente honra aqueles que o buscam em espírito e em verdade. A Ruth é uma mulher que dedicou verdadeiramente a sua vida às coisas do Senhor, porque a Noemi, ela sentiu na Ruth de que ela poderia ser uma mulher feliz de novo, né? Com certeza. Porque a Noemi, ela se tornou, ela disse que o nome dela não era mais Ruth, não era Noemi, era Mara, que quer dizer amarga. Porque ela disse que Deus tirou tudo dela, mas ela viu na Ruth, Deus é tão, eu fico toda arrepiada. É uma esperança, Deus é tão bom, né? Que deixou a Ruth para alegrar a vida da Noemi, que ela disse, eu estou Tremendo, vendo, né? Que a minha vida, a minha geração, porque ela não ficou nenhuma geração dela. Não ficou né? nada mesmo. Então ela tomou a Ruth como uma filha, para que o Boaz... descendente, né? Netos, essas porque coisas. o Boaz era a família da Noemi, né? Sim. Então ela disse assim, agora eu vou ter a minha descendência, eu vou encontrar a minha alegria na minha nora. E o interessante, né, Jaque, é que Boaz, ele é uma espécie de futuramente Cristo, porque ele remiu. A descendência de Ruth e Boaz gerou o pai de Davi. Sim, né? Que depois vem a questão de Jesus Cristo, a né? descendência de Jesus, exatamente. Então,
a Ruth, ela foi assim, é tanto que ela tem um livro, né? Deus amou Com o nome dela. o nome dela, né? E eu queria dizer assim, que lições de vida a gente tira da Ruth pra Sobre gente, isso, né? sim. A gente, que Deus trabalha em nossas vidas. Deus, ele não desiste de nós, né? A história de Ruth mostra como Deus trabalha em nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o agir dele. O agir dele. Né? Até porque nós, como seres humanos, a gente é muito a gente quer tudo de pronto, né? Imediatista, isso. Então a gente acha que a gente pede, que a gente ora e Deus já tem que responder. Então então nem sempre vai ser assim. Vai ter momento que Deus vai trabalhar também a nossa paciência, a nossa perseverança, né? E eu creio que aconteceu um pouco isso com a Ruth e com a Noemi, porque até elas chegarem até Boaz para acontecer essa história linda, né? Voltaram, né, para a terra da Noemi. E outra lição que a gente leva para a nossa vida da história de Ruth, a importância da família. Como ela quis manter aquela família unida. Ela não se deixou levar pelas emoções, pelas dificuldades. Não, eu vou voltar para casa da minha mãe, porque minha mãe não, ela disse, eu vou continuar, não vou quebrar esse laço de família, né? E também a graça de Deus. A história de Ruth nos mostra a graça de Deus operando em nossas vidas, né? Essa graça que acolhe, que acolheu, que fez com que aquelas pessoas daquela cidade acolhessem ela como estrangeira, né? Porque ela era uma estrangeira à vista deles, mas que tornou parte da família de Israel. Uma coisa assim que a gente percebe, né, gente, o quanto pessoas estrangeiras fizeram parte, inclusive, da linhagem de Jesus, né? Não foi só a Ruth, aquela que era prostituta, lá no... Sim, a Raabe. Então ela também fez parte, né? Sim, então a gente percebe que da genealogia de Jesus. Então a gente percebe que assim a maravilhosa graça já operada, né, naquela época. Porque a Ruth e o Boaz gerou Jessé, né? Que Jessé é o pai de Davi. E da descendência de Davi veio Jesus, o nosso Salvador, né? Então Deus honra, né, gente? Deus honra então, de uma maneira assim tremenda. A história de Ruth é uma história de fé, né? É um exemplo inspirador de como podemos viver uma vida de fé, de lealdade e de coragem. Superação, perseverança, né? Ela nos motiva a confiar em Deus. Ela nos motiva a perseverar e acreditar que o que Deus promete, Ele cumpre, né? E eu ainda vejo algo assim também tremendo na questão da honra. Porque Deus honra aos que lhe honram. Então ela abriu mão de toda a história dela. De pai, de mãe, de deuses, de tudo, inclusive do país dela, para ir com a Noemi, viver uma nova história, crendo no Deus maravilhoso, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E com isso Deus acabou honrando uma estrangeira e fazendo com que ela fizesse parte da genealogia de Jesus. Exatamente, e trazendo alegria para a Noemi mais uma vez. Né? Será que a Noemi ainda ia querer ser chamada de Mara? Com certeza não, né? Vocês acham? Com certeza não, porque eu acredito que ela, quando viu que o Boaz resgatou a Ruth, ela disse assim, agora sim, eu terei uma nova família, eu terei uma nova descendência, né? Então imagina ela pegando aquele bebê, o netinho dela no colo, então ali ela revigorou, ali ela voltou a ser a Noemi, alegre de novo, né? E é isso que Deus faz na vida da gente. Qual de nós já passamos por momentos difíceis, por momentos de dor, de dizer assim, mas eu acho que para mim não vai ter mais jeito, mas Deus diz, tem, só confia e espera em mim, porque eu sou o Deus que faço todas as coisas. Esse Deus único que criou todas as coisas, que a própria natureza declara
a soberania dele. Soberania, né? majestade. Então, é a coisa, a gente só tem que crer, confiar, obedecer, que é a única coisa que ele nos pede. Ele não quer nada em troca, ele só quer que nós o obedeçamos, porque a obediência é o princípio de toda sabedoria. E ela gera bem. Ela gera bênçãos, né? As bênçãos de Deus, ela não acrescentam dor. Não acrescentam dor, é desse jeito, gente. E é isso. E pra mim, a minha mulher inspiradora de hoje é a Ruth. É a Ruth, coisa boa, né, gente? A história de Ruth. Depois vocês deixem aí nos comentários de vocês o que vocês acharam sobre a história de Ruth e também qual é a mulher que te inspira, né? Sempre há alguém que nos inspira, né? A mãe, o pai, só que aliás, a mãe, a avó, a tia, a madrinha, né? Uma irmã da igreja, aquela senhorinha do coquinho, que é aquela senhorinha da oração. Então sempre alguém nos inspira. E a gente percebe que, como nós estamos tratando sobre as mulheres da Bíblia, então nós estamos trazendo justamente os personagens, as mulheres da Bíblia, para falar, mas sempre a gente tem uma inspiração, né, que nos acrescenta assim, faz a gente se espelhar um pouco, né, poxa, eu quero ser um pouquinho assim, sim, né, como tem, né, então assim, é muito bacana a história de Ruth. E você, Jamile, como foi, primeiro, como eu já perguntei pra tua mãe da outra vez, como foi que você chegou para Jesus, como é que foi um pouquinho assim, um breve relato assim, da tua conversão, como foi que Jesus te laçou a isso que você pegou. Certo. Só dizendo assim que Jamile, ela foi uma bem-aventurada, porque Jamile veio para Jesus diferente de nós. Olha. Você foi por interesse, lembra? Sim, e um dia, olha, eu já disse pra vocês que eu vou contar meu testemunho. Ela foi por interesse, viu? Mas por que foi por interesse? Ela foi por interesse, eu fui por dor e Jamile foi por amor. Oh, coisa linda. Né? Foi por amor. Então conta esse amor lindo aí pra nós. Certo. Gente, ela é muito linda, meu Deus do céu. Ai, a gente fica meio tímida, né? Eu sou suspeita em falar. Eu queria uma filha assim, ó. Então, gente, eu sou a Jamile, sou filha dessa linda mulher. E eu conheço a tia também há muito tempo, né, tia? Verdade, era piquichita, meu Deus do céu. E ver uma mulher dessa linda. Ai, eu tô ficando velha, gente. Não, a tia tá no formal, porque eu falei pra mãe, a tia não mudou nada, né? Tá igualzinha. Então deixa eu contar um pouquinho, né, a minha história. Eu conheci Deus através do amor, como a mamãe falou. Só que... Na verdade, Deus já habitava na Jamile, né? Ela foi até Jesus, né, meu amorzinho? Fui, eu aceitei Cristo, eu tinha 5 anos. Meu Deus, que E lindo. foi na nossa igreja que a gente frequentava lá no Juazeiro, né? Porque eu sou de Juazeiro do Norte, Ceará. Todo mundo acha que eu sou do Sul, mas eu não sou do Sul. Tem cara de sulista, né, gente? Esses olhos lindos, esse cabelo lindo, essa pele linda. Fala, meu amor. Igreja que a gente frequentava, Igreja Internacional da Graça. Isso. E eu lembro que é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, que é a história de Sansão. E foi através da história de Sansão que eu aceitei Jesus. Olha que coisa linda, gente. Você vê? Como sempre tem alguma história, algum personagem que faz a gente parar, pensar e refletir. Foi na salinha e foi muito importante pra mim, porque um tempo depois o meu pai faleceu. Meu Deus. Então, Deus já estava me moldando, estava me preparando para que quando aquilo ocorresse, eu tivesse força, né? Porque é algo muito triste, né? E muito pequena, né? E muito pequena. E Deus ali naquele momento, em todos os momentos, mas especificamente naquele momento, eu senti assim uma proteção absurda. Pensa. Uma bênção muito linda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu acho assim tão importante, gente, você que nos ouve, eu já vim aceitar Jesus com 30 anos. Quem me dera ter aceitado Jesus nessa idade que a Jamile aceitou, eu não teria sofrido tanto, não teria feito tanta besteira na minha vida, né? Então, mas antes tarde do que nunca. Com certeza, mas isso é a mais pura verdade, né? Mas eu digo assim porque às vezes a gente, sem ter o devido conhecimento sobre a palavra de Deus, acerca de Jesus,
a gente vive, assim, uma vida meio louca, né? Eu nunca fui muito louca, mas... mas a minha vida, assim, eu não pensava para fazer as coisas. Quando eu gostava de alguém, eu mergulhava de cabeça, me apaixonava, e com isso a gente sofre, né? Quem já passou por isso sabe que sofre. Quem nunca? Quem nunca? Então, quem me dera ter aceito Jesus assim, pelo menos, não digo nem com 5 anos, mas antes de fazer tanta burrada na minha vida, né? Mas é como a Jaque diz, mas antes tarde do que nunca. E graças a Deus, a gente olha para o passado para dizer glória a Deus que o Senhor me tirou das trevas para a maravilhosa luz dele. Amém. E agora, a partir do momento que a gente aceita Jesus, é buscar não fazer mais. Nova criatura. Né? Nova criatura. É que nem quando Jesus cura, ele diz, vai e não peque mais. Então, é da mesma maneira. O pecado que estava nos aprisionando, né? Justamente. Nos castigando, né? Então, diante disso, minha princesa linda, qual é a mulher que te inspira, com que você, de alguma maneira, se identifica? Certo. Eu vou começar falando que, por incrível que pareça, tipo, eu e a mamãe, a gente toda noite faz um devocional, e a gente tá fazendo um devocional sobre as mulheres da Bíblia. Oh, coisa boa, eu quero esse devocional. E é muito bom, porque 365 dias só das mulheres. mulheres. E tem mulheres que eu nem sabia que estavam na Bíblia. existia. Tá vendo, gente, o quanto é importante o devocional. O devocional. E principalmente o devocional em família. Eu faço Olha minha que filha lindo, toda tá noite. vendo? E é muito bom, porque a gente vê, tipo, a força das mulheres, né? E como há muitos e muitos tempos atrás as mulheres já tinham um papel muito importante na humanidade. E a mulher que me inspira é Joquebede. Ai, coisa boa, gente. Olha, Joquebede. Quem vocês acham que é Joquebede? Jamile vai falar pra gente. Joquebede, pra quem não sabe, é a mãe do nosso querido Moisés. Oh, coisa linda. Né? Salvo pelas águas. Salvo pelas águas. E uma coisa muito interessante de Joquebede, por exemplo, eu não sabia e fui saber através do devocional, é que na minha cabeça eu achava que Joquebede só tinha 2 filhos, que eram Miriam e Moisés. Só que ela tem mais um, que é o Arão, que é o primogênito. E foi muito bom e muito interessante saber da história dela, né? Que ela sofreu bastante, né? Uma mulher hebreia. E ela passou por um momento muito difícil, porque o faraó naquela época queria que todos os meninos hebreus morressem para não tomar o lugar dele. E Miriam e Joquebede, ela teve muita coragem. Então o que me inspira nela é a coragem dela. Eu sou uma pessoa muito medrosa, eu vou dizer. Eu sou muito medrosa, mas eu quero olhar para ela e me inspirar nela para ter coragem de enfrentar as coisas do mundo, porque ela enfrentou um rei, né? De uma maneira sobrenatural, Nossa, né? Bem mal, né? Muito mal. Muito mal. E ela escondeu, né, Moisés até um certo tempo. E ela usou a criatividade dela, que eu achei incrível, porque ela que fez o cestinho que colocou ele para flutuar pelo rio. E ela colocou ele lá, orou para que Deus abençoasse e ainda pediu para a filha dela, né, Miriam, para acompanhar, para ver até onde ia dar. Um dia. E onde é que deu? Na filha de Faraó, que teve compaixão do pequeno Moisés, né? E naquela situação ela não tinha como amamentar a criança. E Miriam na hora falou assim, eu tenho uma pessoa que acabou de ter um bebê e ela pode amamentar pra você. Será que essa garotinha era esperta, Tem hein? uma coisa, naquele tempo as mulheres hebreias elas davam muito filhos, principalmente homens, e elas tinham muito leite. E já as mulheres egípcias, elas eram mulheres assim que, acho que por tanta beleza que elas queriam, elas não tinham aquele leite, não tinham aquela saúde, porque a gente sabe que o pessoal do Egito, eles comiam comidas mais saudáveis, né? Mesmo que fosse aquela escassez, mas era diferente do tempo dos reis lá, que eles comiam muita coisa, então elas Deus também abençoava muito, né? e elas Com assim, certeza. eu acredito que elas não tinham essa fartura de leite justamente porque elas não tinham tanta, vamos dizer assim, energia quanto as mulheres hebreias Tinham. Então por isso que o faraó foi com medo, né? Sim. Porque como o povo hebreu se multiplicava muito, ele dava mais homens, tinha mais homens. Justamente, ele ficou com medo de algum deles vir e tomar o lugar dele. Agora, que morte mais severa, né, gente? Se o bebezinho não morresse afogado, morria
comido pelo crocodilo, porque o rio Nilo era um rio cheio de crocodilo. E Deus protegeu Moisés até naquela situação, né? Até naquela situação. Justamente. Então continua, meu amor. Então Miriam, né, falou para a filha do faraó sobre essa mulher, e quem era a mulher? A mãe dela, Joquebede. Então a filha do faraó deixou que ela ficasse com Moisés até os 3 anos, que era o momento que ele parava de ser amamentado. Desmamava, né? E daquele momento, Joquebede, ela cuidou de Moisés, deu muito amor e principalmente falou de Deus para ele. Desde pequenininho, por isso que é muito importante a gente falar de Deus para as crianças. Muitas pessoas falam assim, nossa, pequenininho nem vai entender, mas entende. Entende, porque a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. E é o período de aprendizado da criança. E a criança aprende pelo quê? Pela repetição. Então, quanto mais você inculca na criança a palavra de Deus, a gente pensa às vezes que ela tá brincando distraída, ela tá, olha, com o ouvidinho bem atento. E as perguntas que elas fazem, eu sei disso porque eu sou líder do Ministério Infantil da minha igreja. Então, tipo, eu dou aula para as crianças e as perguntas delas são perguntas que você fica, nossa, nem eu pensei uma coisa dessa. Peraí, que eu vou estudar, eu te respondo. São perguntas, que a gente vê que é Deus que tá movendo, né? Sim. É incrível, né? E quais são as lições, assim, que você vê, que a gente pode aprender, que a gente pode dizer aqui para o nosso público, para quem nos ouve? Que tipo de lição você aprendeu, você tirou para você sobre essa inspiração de Joquebede? Principalmente a coragem. Nossa, a coragem, o zelo que ela tinha, a criatividade dela foi muito importante ali, porque eu sempre falo pra mãe, mas será que eu tenho algum dom? Aí a mãe sempre fala, sim, Deus deu dom, talento, né? E eu sempre falo, será que eu tenho algum? Porque a gente às vezes não sabe, né? Não sabe, E em pequenas coisas a gente percebe que Deus deu pra gente esse talento. E o zelo também que ela tinha, a fé, eu acho que a fé que ela teve, né? Foi muito importante. Porque nos momentos de atribulação a gente às vezes perde a fé. Com certeza. E é um momento, justamente nesse momento, que é crucial a gente confiar em Deus. Porque se Ele deu, como Ele deu Moisés para Joquebede, né? Ele deu com um propósito ali tremendo, porque nenhuma das outras mães ali hebreias teve a mesma coragem, ousadia, intrepidez de enfrentar a ponto de morrer, correr risco de vida. Essa coragem, essa ousadia, tudo isso foi movido pela fé. Pelo Deus que ela cria, né? Então isso é uma lição muito tremenda pra gente. Ela gera na gente muitas coisas, né? Inclusive a coragem. Inclusive a coragem. Porque quando a gente tem fé, a gente tem amor. Então a gente tem amor a Jesus. E o que é que Jesus fala? Que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Que o medo é o contrário da coragem. Da fé, da coragem, da fé, né? Com certeza, gente. E agora chegou a minha vez, né? Agora quem pergunta Pergunte. Então, Drica, se nossas mulheres, no caso a minha Ruth, a da Jamila e a Joquebede, qual que é a mulher que te inspira na Bíblia? Eu mais ou menos eu sei, mas eu vou deixar tu falar. Eu acho que a maioria das pessoas que conhece um pouco da minha história vai saber que é Ana. Com certeza era a Ana. Gente, Ana é uma mulher incrível e era uma mulher assim, ela era esposa de Eucana, né? E futuramente ela seria mãe do profeta Samuel, gente, um profeta importantíssimo, que começou a ungir os reis de Israel, né? Então a história de Ana, ela me inspira e eu me identifico bastante com ela, porque ela era muito humilhada, gente. O marido dela tinha outra esposa. Que naquele tempo era permitido, porque quando a mulher era estéril, o marido ele podia casar com outra mulher para poder ter filhos, ter herdeiros, né? A pessoa que fosse continuar, né, a linhagem dele, né? A ter a posteridade, né? Então ela não tinha. E Eucana era apaixonadíssimo por Ana. Ele não amava a Penina da forma que ele amava a Ana.
Ele tinha um amor assim, ele chegou a dizer: tia, é mais importante 1000 filhos do que o meu amor. Só que assim, às vezes os homens são meio... Eles não entendem, né? Que a gente, mulher, a gente já nasce com instinto assim, meio materno, né? Com alguma coisa assim pra cuidar, pra dar amor, pra proteger. A questão que a Penina, ela humilhava, né? Ela debochava, porque a Ana Essa não podia era a gerar coisa filhos, mais né? dolorida, eu acredito. Porque se fosse ali o caso de ela não gerar filhos e tudo mais, a outra não ficar implicando com ela, não ficar humilhando ela, porque, gente, a humilhação, ela é muito dolorida, principalmente quando toca lá na ferida da pessoa. E a ferida de Ana era justamente não gerar filhos. E aí, o que acontece? Todos os anos eles iam ao templo para sacrificar, para ofertar, e todos os anos, provavelmente, eu creio, Ana fazia uma oração. Sim. Só que muito diferente desta vez que ela foi, e ela começou a orar como se tivesse bêbada, porque ela só movia os lábios. Ela devia fazer assim, ó. E o profeta olhou para ela, o sacerdote, e disse: ei, mulher, tu tá bêbada, o que tá acontecendo? Deixa esse vinho. Aí ela: meu senhor, eu não estou embriagada. A minha dor é tão grande, né? É tão grande que ela não conseguia nem pronunciar as palavras. Então, a história dessa mulher é incrível, porque ela nos ensina a orar, gente. A perseverar em oração, a confiar, porque às vezes a gente ora, mas não persevera. E ela perseverou. A gente pede, mas não confia. Não confia também. E naquele dia ainda tem um detalhe que eu acho assim tão importante, esse detalhe, porque a gente ora. Mas tem um dia, gente, que a gente ora de uma maneira que a gente toca o coração de Deus. É tão diferente que a gente toca o coração de Deus. E sabe quando é? Quando a gente rasga a nossa alma. Quando a gente é verdadeiro, quando a gente é sincero, quando a gente é honesto com Deus. Quando a gente não quer fazer firula com o Senhor, de dizer: ai, Senhor, que coisa linda, eu te amo, eu te adoro. Sendo que o coração tá todo esculhambado, tá todo arrebentado, tá todo quebrado, tá em pedaços. Aí fica inventando como se Deus não soubesse o que a Jaque está sentindo, o que a Jamile está sentindo, o que eu estou sentindo. Ele sabe, não adianta a gente esconder. A gente pode esconder das pessoas, mas não de Deus. E naquele dia a Ana fez uma oração de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa. E ela ainda disse assim: se tu me deres um filho, eu devolvo para ti. Consagrou o filho dela a Deus, literalmente. Literalmente, porque ela só pediu para desmamar o menino. Depois que desmamou o menino, ela entregou para Eli. E ali ele praticamente terminou a criação. Formou ele, né? E ela honrou o que ela falou. E ela honrou. Gente, é tão incrível. Tanto honrou o que ela prometeu para Deus, que Deus honrou ela 5 vezes mais. Ele ainda deu mais filhos, né? Porque depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. 6 com Samuel. Isso. Então, ali não foi só questão de abrir a madre da Ana. Foi a questão simplesmente de quando nós fazemos uma oração verdadeira, quando a gente é honesto com Deus, quando a gente não fica inventando coisa, inventando moda, botando florzinha e coraçãozinho na oração. Não, tem dias às vezes que eu oro, gente, eu digo: Senhor, eu tô aborrecida, tô chateada. Se eu pegar, a minha vontade, Senhor, é sentar o murro. Às vezes eu oro assim, gente, quando eu tô aborrecida. Eu também. Aí eu digo: eu tô tão aborrecida que eu não quero nem que essa pessoa passe na minha frente. Me faz sentar poeira, Senhor, eu perdoar pra poder... Senhor, me dá o fruto do Espírito, me dá uma voadora naquela pessoa. Dá uma voadora assim, tchá! Lançar ela bem longe. Aí vem o Espírito Santo: minha filha, baixa a bola. Não é? Calma, vai devagar. Calma, baixa a bola. Mas essa é a realidade naquele momento do meu coração. Então não adianta eu ficar inventando: não, Senhor, tá tudo bem.
não tá tudo bem não. Não tá nada bem. Então Deus não tá nada bem. Não tá nada bem, eu não tá bem, eu não tô gostando disso, isso não tá legal, né? Então, uma das coisas que eu aprendo muito com Ana é isso. Sabe por quê, gente? Eu me identifico muito com Ana, porque por muitos anos eu passei por situações assim muito, muito difíceis. Desde a minha infância, quando eu adoeci da diabetes, eu cresci desde os 11 anos de idade ouvindo que jamais eu ia poder ser mãe. Que nunca eu ia poder gerar um filho. Então aquilo ali pra mim era um sonho do meu coração. Eu pegava os meus primos, as minhas tias iam pra casa. Não, tia, vai conversar com a mamãe, vai conversar. Eu empurrando ela pra sala. Vai, deixa que eu cuido do meu primo. E eu ficava lá, e dava comida, e fazia dormir. Tal era a minha vontade de ser mãe, gente. Então, quando eu casei, que eu comecei a fazer hemodiálise, eu digo, pronto, foi embora todos os meus sonhos, né? E aí Deus simplesmente diz, não, filha, não é assim desse jeito não, né? E aí, um belo dia, quando eu tirei o catéter do pescoço, o Josemi me deixou em casa e foi trabalhar. E aí eu tava fazendo as coisas, não sei, foi um dia assim, alegre, eu me senti feliz. E eu comecei a cantar e comecei a fazer as coisas, arrumar as coisas em casa. Gente, é algo incrível. Talvez você que está me ouvindo não acredite, mas as meninas sabem como é quando você serve a Deus. E o Senhor falou para mim, filha, eu tomei um susto. Aí eu disse, Senhor, aí ele disse, me pede. O que você me pedir, eu vou te dar. Ih, arrepiei. Só que tinha uma coisa que eu sabia que não adiantava eu pedir. Porque Deus já tinha falado para o Josemi que eu tinha que passar pelo processo. Lembra da mensagem que eu falei, que eu dei para vocês, que não se chega no propósito sem passar pelo processo? Eu tive que passar por esse processo da hemodiálise, dos passar mal, de às vezes parecer que eu ia morrer, que eu não ia aguentar, os meus pulmões, o meu coração enchia de água, eu não andava entre um poste e outro sem sentir falta de ar. Por causa era muito complicado. E aí quando o Senhor disse, me pede, aí eu disse, Senhor, eu quero uma razão a mais para viver. Só que, em vez de eu deixar na mão de Deus, né, eu fui logo dizendo que eu queria. Ou seja, o meu sonho, eu digo, agora é o momento de eu realizar o meu sonho. E eu disse, Senhor, eu quero uma razão a mais para viver, eu quero um filho e o nome dele vai ser Samuel, porque eu já me inspirava na história de Ana, né? Então eu passava muita humilhação, às vezes, de cuidar dos filhos das pessoas, de uma série de coisas, e às vezes a pessoa dizia, mas tu não tem filho, como é que tu vai saber? Mas quando precisava, né, de mim, sabia me procurar para que eu cuidasse. Quando era para eu dar um conselho, olha, não faz isso, porque tu tá estragando a criança. Ah, tu é mãe por acaso? Então eu passei por esses tipos de coisa, né? Então a história de Ana me inspira muito por causa dessa situação e também da oração. Incrível, gente, quando eu disse o que eu queria, eu senti no meu coração, recebe. E eu disse para o Senhor, o que eu faço? O Senhor me deu todas as instruções. Tira o lençol da cama. Eu estava recém-casada, gente. Quando os meus rins pararam, eu estava com 5 meses de casada. Então eu ainda estava com o meu enxoval praticamente novo. Ele disse, tira o lençol da cama, coloca um lençol novo, bota uma camisola nova em cima da cama. Prepara todo o ambiente, filha. Espera o teu marido chegar. E aí quando o Josemi chegou, que ele entrou no quarto para trocar de roupa, ele disse, vai ter festa? Eu digo, vai. Eu digo, vai, é hoje. Ele disse, é hoje o quê? Eu digo, é hoje que a gente vai fazer nosso filho. Eu acho que o Josemi deve ter pensado, pronto, pirou, né? Surtou. E aí ele parou para pensar, ele disse, vão me matar, vão me condenar, tu faz hemodiálise. Só que aí ele parou e ele disse, essa é a tua fé? Eu disse, amor, foi Deus que falou comigo. E aí quando chegou o momento, né, ele disse assim, vamos? Eu digo, não é assim não. Vamos orar primeiro. E a gente se ajoelhou, orou.
E naquele dia eu engravidei. Quando a médica foi fazer as contas de quantos meses eu estava grávida, caiu justamente no dia em que o Senhor me deu o Samuel. Então é algo assim tremendo. É por isso que a gente aqui, contando um pouco, né, da nossa história, dos nossos medos, dos nossos receios, daquilo que às vezes nos atemoriza. Porque, gente, não é porque nós somos crentes em Jesus, que nós já aceitamos Jesus na nossa vida, que nada mais não faz a gente ter medo. Tem coisas que eu tenho medo, como a Jamile. Nós somos crentes, mas nós somos humanos. E aí eu digo, Senhor, a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não quero ter medo em relação a tal coisa. Né? Então, assim, eu vou orando, vou pedindo, e eu creio que às vezes eu tenho certeza que Deus vai trabalhando naquela área. Mas aí você pensa que Ele vai tirar o medo de você? Não, muito pelo contrário. Sabe o que Ele vai fazer, meninas? Ele vai colocar justamente uma situação diante de você para que você enfrente e você aprenda a superar o seu medo. Se a pessoa tem medo de falar em público, ela é tímida, Deus vai colocar uma situação para que ela fale em público. É verdade. Deus vai colocar uma situação para que ela fale em público, né? Se ela tem medo de andar de avião, Deus vai colocar uma situação para ela andar de avião. Então é assim que o nosso Deus faz, gente. E eu gostaria muito que vocês agora fizessem um pequeno resumo sobre essas 3 mulheres e com 3, 4 palavras, como vocês definem as 3 juntas, porque elas têm muita coisa em comum, né? Muita coisa em comum. Então, pra gente encerrar esse momento... Principalmente uma, né? Que é a fé no único Deus. No único Deus. Então, pra gente encerrar esse nosso momento tremendo, gente, como eu tô sendo abençoada, olha. Eu que agradeço, tia. Como eu tô sendo abençoada de ter vocês aqui no Entre Amigas conosco. E eu tô muito feliz, eu tô até emocionada. Eu também tô muito feliz, eu não falei muita coisa, né? Ai, Porque eu tô gente, desculpa, eu tô um pouco emocionada, tô até toda descabelada aqui. Mas é muito bom porque além de a gente se edificar, isso aqui é uma edificação pra gente e fortalecimento de relacionamento, de amizade. Então, para que você entenda, né, o que esse momento significa para nós, é isso. Né? A presença de Deus que a gente está sentindo aqui, tô toda arrepiada. É a presença de Deus que a gente está sentindo aqui e esse fortalecimento de laços, né? Porque nós somos irmãs, além de nós sermos amigas, nós somos irmãs em Cristo. Então nós temos um laço muito profundo no sangue de Jesus. Verdade. Né? Então, 4 palavras já aqui que você defina as 3 mulheres que nós falamos: Joquebede, Ruth e Ana. Começo contigo, amiga. Como eu falei, né? A fé, né? Que ela está bem aparente na vida dessas 3 mulheres, né? A fé acima de tudo nesse Deus único e verdadeiro, que pode todas as coisas, a coragem, a perseverança e o amor, né? Tremendo. São essas palavras que são essas coisas, essas qualidades que eu vejo nelas e que nós também tenhamos a fé no Senhor Jesus, que é o único que pode nos dar uma vida onde nós temos a certeza que estaremos na eternidade, que viveremos num lugar que não teremos dor nem tristeza, mas teremos a alegria porque nós teremos a presença do Senhor. Então eu convido você a dedicar, a entregar a sua vida a esse Deus único e verdadeiro, que é o Filho dele, Jesus Cristo. Glória a Deus, amiga. Falou bonito, obrigada. né? Falou lindo, né? Ai, a gente ficou até assim. Eu não sei, E agora, o que sobrou pra gente falar? Eu sou muito objetiva, eu falo, nossa, o que eu aprendi. Essas meninas me deixam sem jeito. Agora você, minha princesa. 4 palavras que resumem. Lealdade, fé, perseverança e honra, né? Eu acho que as 3 honraram muito a Deus. Isso. E mesmo com todas as tribulações que elas passaram, elas confiaram em Deus. E confiar
eu falo assim por mim, a gente fica muito no, meu Deus, será que vai dar certo? Deus fala, confia em mim que... Não duvida, né? que tudo vai dar certo. Que o que eu tenho pra ti são coisas melhores. E eu acho que é isso, tia. Eu não sou muito assim, não. Mas, nossa, falou tudo, não falou, Jaque? Falou muito. Falou muito, porque a questão realmente, amados, da honra, além da fé que a Jaque falou, a honra, né? De você honrar Deus em primeiro lugar, porque quando você honra Deus, provavelmente é aquela lei da reciprocidade. Deus vai honrar a gente. E eu vejo também, assim, no meu resumo, entre 4 palavras, além das que as meninas já citaram, a questão da resiliência. Verdade. Todas as 3 foram resilientes, elas perseveraram em oração, porque não adianta a gente orar e dizer, não vai acontecer mesmo, e você desistir, não. Você orar e duvidar. E duvidar, então você tem que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você ser resiliente, você ser perseverante na oração, que foi o que elas foram. Honrar a Deus, como a Jamile falou, né? Porque quando a gente honra a Deus, com certeza Deus vai trazer essa honra de volta para nós, mas não a honra que o mundo nos dá. A honra que Deus nos dá, amado, é inesquecível. E ela é imutável. Imutável. Né? O mundo nos dá uma glória passageira. Passageira. A glória que o Deus, que o Espírito Santo, que Jesus Cristo nos dá, essa é eterna. Entendeu? E a fé, gente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é coragem, fé, resiliência, honra, força, né? A pessoa ter aquele expediente de ação, porque às vezes Deus está te mandando ir, filha, vai, faz. E você cruza o braço, não vai dar certo. O medo, eu tenho medo, eu não quero fazer isso. A dúvida, né? A dúvida, será? Esse será, quando a gente diz será. Será? E se? Você já está botando dúvida, né? Essas palavras adiante, porque ela vai te frustrar. Sim. Né? Não é, se você sente que Deus fala com você, tem gente como você, sentiu Deus falando contigo ali, literalmente. Né? Às vezes eu digo, Deus não se manifesta para mim de uma forma assim tão nítida. Muitas vezes eu digo, Senhor, por favor. Teve um dia que eu pedi para Deus desenhar para mim, Ele desenhou literalmente, sabe? Então eu digo assim, a forma que Deus fala com a gente é de uma forma que a gente entende. Cada um do seu jeito. Cada filho tem um jeito, né? A Drica foi muito bem explícita, ela sentiu e tudo. Eu tenho como eu sinto, como Deus fala comigo. E a mesma coisa você. você. Do mesmo jeito, a Jamile também, por ser tão jovem, mas Deus tem falado com ela, graças a Ele, tem falado com ela todo dia, né? E ela tem perseverado muito nos caminhos dele. E eu sou suspeita em falar que eu sou mãe coruja, né? Mas eu sempre estou mostrando para minha filha que ela busque sempre as coisas do reino em primeiro lugar, porque as demais serão acrescentadas. Então a gente tem que crer e confiar e não duvidar. E eu queria só para a gente fechar com chave de ouro, como tem muitos jovens, muitos adolescentes que fazem parte do nosso canal Momento Blessed com Drica Silva, muitos alunos da escola onde o meu esposo trabalha, que é o Dom José Nepote. Eu gostaria que a Jamile falasse em poucas palavras o que é ser uma filha de Deus, o que é você ter essa honra de servir ao Deus Altíssimo, porque hoje em dia os jovens eles só querem saber de oba-oba, né? Eu gostaria que você falasse para as pessoas que nos ouvem, principalmente direcionada aos adolescentes, porque eu e a Jaque já somos cinquentona, né? Então aqui está uma pessoa jovem, adolescente, aliás, é uma mulher linda, né? Adolescente é até... Oh, meu Deus, é uma mulher. Ela tem um rosto tão de menina que, meu Deus. Então, que você fale para essas pessoas que nos ouvem o que é ser um crente em Jesus, uma pessoa, uma filha de Deus, para que as pessoas entendam e compreendam o que é o verdadeiro amor de Deus por cada um dos seus filhos. Você pode falar em poucas palavras justamente para essas pessoas
que estão precisando tanto, né, no mundo de hoje, esses jovens e adolescentes, um pouco de paz na sua alma e de Deus na sua vida. Vai lá, minha filha. Isso que a senhora falou é verdade, principalmente em relação à paz na nossa vida. Eu já fui adolescente, eu pareço ainda ser uma adolescente. Parece um rosto de menina. Mas eu já tenho 22 anos e eu já passei também por muitas fases da adolescência. E acho que a fase que pega muitos jovens é a fase da ansiedade. A gente fica muito ansioso com o mundo, muito ansioso com o futuro e a gente esquece de confiar em Deus. E eu falo por mim que eu já tive muitas dúvidas. A minha mãe sabe, minha mãe é minha inspiração também. Glória a Deus. E o que eu posso dizer para todos os jovens é: busquem a Deus, confiem nele, leiam a palavra dele. Se você é difícil para ler a Bíblia, escuta. A gente tem uma jornada, né, Jornada 66, que é sobre a Bíblia, que é falando a Bíblia, e é muito importante, todo dia eu escuto. Escutem músicas também, as músicas elas falam muito. A senhora estava falando que Deus falou com a senhora daquele jeito, a mamãe tem um jeito que Deus falou com ela, e Deus fala muito comigo através de músicas. Tremendo. Então, é muito importante. E é isso, gente, confiem em Deus, honrem a Deus. A gente vai errar porque somos pecadores, mas se você se arrepender verdadeiramente, Deus vai te honrar. E é isso que eu tenho pra falar. Glória a Deus, falou tudo, filha. Glória a Deus. Então nós fechamos o nosso Entre Amigas com chave de ouro, com essa princesa linda, encerrando aqui o momento pra gente. Então, se você gostou, como é que é, meninas? Curtam, compartilhem e dá o like. Se inscrevam no nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. Obrigada, minha linda. Eu que agradeço. Você é uma princesa. Obrigada, Obrigada, meu bem. E as pessoas colocar nos comentários quem são as mulheres da Bíblia. Quem são as mulheres? Isso, não esqueçam de comentar. Que eu quero ler. Quem são as mulheres da Bíblia que lhe inspiram, ok? Um beijo no coração e God bless you. Tchau.